Oi pessoal, tudo bem? Aqui fala Cláudio Santana, trazendo para vocês mais um vídeo do nosso canal Florestas Secundárias. E o tema escolhido para o reinício desse canal, depois de algum tempo sem postagem de novo conteúdo, é Natureza e História no Campo de Santana. Especialmente para o carioca, o Campo de Santana é um lugar bastante presente, especialmente em memórias de infância. Campo de Santana, para quem não conhece, para quem não é do Rio, para quem nunca veio ao Rio, é uma grande área verde no centro da cidade, no coração da cidade do Rio de Janeiro, exatamente em frente à estação de trem da Central do Brasil. Essa área verde, ela está presente em diversos momentos da história do nosso país e, mais do que tudo, ela é um memorial, ela é um testemunho da relação da cidade do Rio de Janeiro com a sua história e com o seu meio ambiente. E a gente vai começar a falar um pouco sobre isso. Bom, para a gente poder falar do Campo de Santana, a gente tem que falar um pouquinho rapidamente da cidade do Rio de Janeiro, propriamente dita, né? A cidade do Rio de Janeiro foi fundada oficialmente 1º de março de 1565. O Rio de Janeiro, propriamente dita, é descoberto bem antes, logo no início da colonização portuguesa no Brasil, no início dos anos de 1500, mas por essa localidade não apresentar tanto interesse à coroa portuguesa como, por exemplo, o Nordeste do Brasil, com seus ricos solos de massapê que permitiam a produção agrícola, especialmente a produção de cana-de-açúcar, e também não era uma área de entrada para se descobrir trilhas para exploração de minérios, como era o caso de São Paulo. Rio de Janeiro foi uma cidade que foi ficando esquecida durante algumas décadas, até que a infestação, literalmente a infestação desse local, da cidade, do que hoje é a cidade do Rio, por piratas franceses que vinham se aliando aos índios tupinambás que aqui viviam, acendeu o alerta vermelho para a coroa portuguesa e obrigou então a realização de diversas expedições para retomar essa localidade para a coroa. Então, oficialmente, 1º de março de 1565 é a fundação da cidade, porém, ainda aconteceriam batalhas depois. A luta pelo território carioca iria até 1567, quando aconteceu um complexo de batalhas, que é considerada a vitória definitiva sobre os portugueses sobre os franceses. Portugueses aliados aos índios temiminóis, tribo da qual fazia parte o famoso Araribóia, um personagem importantíssimo. Um dia ainda vou falar sobre ele aqui no canal, vou fazer um vídeo só sobre ele. Araribóia, a cobra que grita. E enfrentando então franceses com seus aliados tupinambás, muito mais numerosos, que porém por um complexo de situações acabaram sucumbindo às expedições portuguesas. E tradicionalmente se considera que a Batalha de Uruçumirim teria sido travada aos pés do atual Outeiro da Glória. Tinha uma praia ali, né, que hoje em dia não existe mais por conta dos vários aterros. Foi a batalha decisiva, porém nos dias subsequentes a Uruçumirim ainda aconteceriam a Batalha de Paranapucu, na Ilha do Governador, a Paliçada de Paranapucu, ou Fortaleza de Paranapucu, para onde os sobreviventes da Batalha de Uruçumirim tinham fugido, onde eles haviam se refugiado, num complexo de paliçadas. Havia um complexo sofisticado de defesa da Bahia, feito pelos franceses e pelos indígenas, pelos tupinambás. Era Uruçumirim, Paranapucu, para onde esse grupo escapou. Uma segunda batalha em Paranapucu, extremamente sangrenta, e os últimos remanescentes de Paranapucu
Então ainda escapam para Itaoca, atual São Gonçalo, mais ou menos onde está o piscinão de São Gonçalo hoje em dia. E os portugueses ainda travam uma última batalha em Itaoca. Essa batalha é completamente caótica para fazer um anagrama com Itaoca. E os sobreviventes escapam para o meio da floresta e nunca mais se fala desses sobreviventes. Então, foi uma série de batalhas para se retomar essa cidade, que hoje é a cidade do Rio. Aqui na figura a gente retrata a Batalha das Canoas, uma dessas batalhas onde teria acontecido uma aparição divina. Se fala em São Sebastião, se fala em Dom Sebastião, o rei desaparecido de Portugal, e que essa aparição sobrenatural teria permitido a vitória portuguesa sobre uma força franco-tupinambá muito superior. Uma força 10 vezes maior sendo derrotada pela intervenção sobrenatural. Bom, falando um pouco sobre o que era o Rio de Janeiro, especialmente a cidade do Rio de Janeiro, e mais particularmente a região central, isso aqui era um mosaico de ambientes, um mosaico de situações. A cidade do Rio de Janeiro, ela é fundada, o primeiro assentamento ali na Urca, o mundialmente famoso Pão de Açúcar, os Morros Cara de Cão e Pão de Açúcar, uma área que logicamente não tinha qualquer viabilidade de longo prazo, tanto defensivamente quanto para a expansão do que se pretendia ser um assentamento permanente. Então, logo após essa expulsão francesa, os portugueses buscam se localizar num ponto melhor da cidade e saem dessa área aqui de baixo, da zona sul, talvez esteja até um pouco abaixo aqui da imagem, e partem para o centro, para o que hoje é o centro da cidade, onde a gente consegue ver, se vocês estão vendo aqui esse marcador vermelho, esse laser vermelho aqui, esse laser fake vermelho, que era um grande alagadiço ancorado por um conjunto de morros, um conjunto de maciços rochosos. A gente tem mais aqui a norte os morros da Conceição e São Bento, e mais aqui a sul os morros de Santo Antônio e Castelo. E no meio disso tudo um alagado imenso, restingas em terraços mais arenosos, áreas de manguezal nos brejos lodosos, nas vasas lodosas, isso aqui nesse verde mais escuro. Essa imagem foi tirada do livro Baía de Guanabara, do lendário geógrafo Elmo Amador. E lagoas, como a gente vê aqui nesses pontos em azul mais escuro. Essas lagoas vão ser bastante importantes aqui na história da cidade do Rio de Janeiro. A maioria desses morros do centro da cidade foi arrasada, o material desses morros usados em aterros de lagoas próximas e na expansão da faixa litorânea. Não sei se é muito visível aqui na figura, acho que vocês conseguem ver, seguindo aqui esse laser vermelho, uma linha pontilhada, que é a linha de costa atual, em contraponto a essa área primitiva. Eu esqueci de dizer a vocês que esse desenho representa a costa da cidade do Rio de Janeiro, uma parte da cidade do Rio de Janeiro, do início da colonização europeia. Então a gente foca aqui nesse centro do Rio. Pois bem, vamos fazer aqui uma aproximação. Chegamos mais próximo a uma área que nos interessa. A cidade então é transferida para o que hoje é o centro da cidade, como eu falei para vocês, um território delimitado por esses 4 morros. Morros que hoje são completamente descaracterizados ou não mais existem. E entre esses morros, alagados e lagoas. Essa lagoa aqui, que está caracterizada pelo número 5, é a Lagoa da Pavuna ou Lagoa do Polé.
o Campo de Santana vai se localizar próximo a essa lagoa. E aqui só imagens da cara atual desses morros, né? Hoje, como eu falei, arrasados totalmente ou quase totalmente. E desculpem. E a paisagem atual. Morro do Castelo, por exemplo, que é considerado o grande marco da cidade do Rio de Janeiro, até século XIX, a cidade do Rio de Janeiro, todos os prédios importantes estavam concentrados nesse ponto, nesse Morro do Castelo. Dele hoje resta basicamente essa ladeira aqui, Ladeira da Misericórdia, ali próximo a o que hoje é chamado de Esplanada do Castelo. Do Morro de Santo Antônio, hoje no Largo da Carioca, e aqui onde vocês estão vendo esse relógio da Carioca e tal, toda essa região aqui era a Lagoa de Santo Antônio, que foi aterrada, foi uma das primeiras lagoas aterradas na cidade do Rio. Resta só parte do Morro de Santo Antônio, que é onde está o convento, aqui atrás. Morro de São Bento, onde a gente tem o mosteiro de São Bento. Morro da Conceição. Sobra também bem pouco do morro. Bem, a evolução urbana da cidade do Rio levou a essas profundas alterações da paisagem. Um outro elemento importantíssimo na história da paisagem carioca, que hoje não mais existe, era o Saco de São Diogo, um braço de mar cercado de manguezais, como vocês estão vendo aqui, esse verde escuro, que se estendia pelo que hoje, para quem conhece ali, já chegou ao Rio de ônibus, já chegou pela rodoviária, é a Avenida Francisco Bicalho e parte da Avenida Presidente Vargas. Esse braço de mar ia até aproximadamente a Praça 11, onde começaram os desfiles de carnaval, historicamente aqui. E a gente pode colocar como um marco mais ou menos artificial desse limite a famosa estátua de Zumbi dos Palmares. Aqui a gente está vendo uma visão artística. Lamentavelmente eu não coloquei o nome do autor da pintura, peço desculpa a vocês, mas depois, quando eu publicar o vídeo, eu vou colocar nos comentários. Era a visão do Saco de São Diogo. Só para vocês terem ideia, isso aqui é São Cristóvão. Aqui, para quem passa pela linha vermelha, aqui é aquele morro onde tem um observatório. Tá? Então era esse grande braço de mar que entrava pela cidade. E aqui nessa pintura ele já estava bastante alterado. Já existiam aterros, ele já tinha perdido parte da sua área, como vocês podem ver aqui, o que aparentam ser áreas retilinizadas, recém-aterradas. Hoje em dia essa área é drenada pelo chamado Canal do Mangue. O Canal do Mangue drena o que era o Saco de São Diogo. Vamos adiante. Então, só aqui para lembrar vocês, estátua de Zumbi dos Palmares, situada ali na Praça 11. Uma configuração atual daquele desenho, vocês fazerem uma comparação com o antigo traçado, vocês veem que toda a costa aqui foi retilinizada, um imenso aterro hidráulico, áreas que hoje se transformaram no aeroporto Santos Dumont, na Marina da Glória, aqui mais abaixo, o Porto do Rio de Janeiro, e a Avenida Francisco Bicalho é essa aqui, tá? Estou seguindo aqui com o nosso apontador. E aqui onde se localiza finalmente o Campo de Santana. Sim, chegamos finalmente ao Campo de Santana. E só fazendo essa lembrança, né, que a vegetação do centro do Rio, do centro da cidade, era um mosaico de ecossistemas, como eu já citei.
E Noronha Santos, que foi foi um historiador, um grande estudioso da história da cidade do Rio de Janeiro, recomendo fortemente a obra de Noronha Santos, ela é uma obra facilmente encontrada em pesquisas na internet. Ele registrava, embora ele não tenha sido testemunho ocular, já que Noronha Santos nasce em meados do século XIX, mas ele afirmava que por volta de 1815, quando se começa a citar a atual área do Campo de Santana, o local era um grande terraço arenoso com cajueiros, o que faz a gente pensar numa área de restinga ou de transição com restinga. E já na época, em 1815, já com alterações, com valas para sua drenagem, e essas valas transbordavam nas cheias. O Rio de Janeiro, afinal, não mudou muito nos dias de hoje. Então, como eu citei mais anteriormente, uma dessas lagoas do centro era a Lagoa da Pavuna. Ficava por trás do que hoje é o Campo de Santana, que era uma área, não era uma lagoa, mas era uma área alagável, era um charco. E essa região do Campo de Santana, dos seus arredores, era então utilizada como uma pastagem, vazadouro de lixo, escoamento de águas da cidade. O que hoje é a Rua Uruguaiana, no centro da cidade do Rio, era a chamada Rua da Vala, porque antes ela era uma vala. E fazia então o escoamento, era talvez a principal vala, a principal fonte de escoamento das águas do centro do Rio para o mar, através então do que hoje é a Rua Uruguaiana e desaguando na Prainha, que hoje nós chamamos de Praça Mauá. Então, o Campo de Santana ele era meio que o limite da área urbana, e ele era chamado Campo de São Domingos. Uma coisa interessante desse limite, né, essa periferia, é que era um local onde começaram a se instalar as camadas menos favorecidas da população, negros, mestiços, brancos pobres, descendentes de imigrantes, e pessoas que então podiam exercer sua crença, seus cultos, no caso das populações de origem africana, as suas crenças sincretizadas, e longe dos olhos de uma elite, uma autoproclamada elite que vivia no centro. Né? Elite essa que jogava fezes pela janela, mas que se considerava muito superior a negros arrancados à força dos seus locais de nascimento. E assim como a estratificação social, existia também uma estratificação religiosa. E havia ordens religiosas que eram mais populares, mais ligadas a essas classes menos favorecidas. E essas ordens religiosas mais próximas do povo construíam então as suas igrejas nessa área, mais afastada do centro. E uma dessas igrejas era então a Igreja de Santana. Se vocês notam, tem um morro aqui atrás. Prazer, Morro da Providência, onde nasce a primeira favela do Rio, mas isso é história para um outro vídeo. Essa é a Igreja de Santana, não a atual. Existe uma Igreja de Santana hoje no centro do Rio, mas a Igreja de Santana está na Rua de Santana. Daqui a pouco vocês vão ver o que tem no lugar dessa Igreja de Santana. Aqui, à esquerda, a gente tem um chafariz, que é o chafariz das lavadeiras. A gente fala dele daqui a pouco. E o que hoje existe no lugar da antiga Igreja de Santana? A Estação Central do Brasil. E a estação atual não é a primeira estação, ela já é uma estação reconstruída. Havia uma estação anterior a essa, mas no mesmo local. E a cidade muda, a cidade é dinâmica, a cidade cresce sobre o ambiente natural e depois a cidade cresce sobre ela mesma. Então, onde hoje é a estação de trem da Central do Brasil,
tornada célebre internacionalmente através do filme Central do Brasil, a gente já teve uma igreja, a igreja de Santana, frequentada por pretos, pardos e pobres de outras cores. Então, aquele chafariz que vocês viram ali na imagem, ele está aqui à esquerda, peço desculpa a vocês, aqui seria 1818, faltou um 8. Em 1818 se constrói, né, no Campo de Santana, ainda chamado Campo de São Domingos, o chafariz das lavadeiras. Um dos chafarizes construídos como parte do sistema de abastecimento de água da cidade. Nesse tempo a gente não tinha água na torneira, você tinha que se abastecer em chafarizes, distribuídos pela cidade. Cidade, entenda-se, o atual centro da cidade do Rio. Existiam vários chafarizes, esse era um dos chafarizes, e uma coisa bastante curiosa a ser citada é que o órgão governamental responsável pela construção de chafarizes nessa época era a polícia. A polícia construía chafarizes. Esse chafariz ele foi demolido em 1873, dentro de um contexto de modernização, de início de reforma urbana, que teria o seu auge na virada do século XIX para o século XX. Mas ainda no período, período imperial, já estavam acontecendo reformas no Rio de Janeiro. E esse chafariz, então, é demolido em 1873. Mas ficam imagens de artistas da época. E a partir desse tempo, a região do Campo de Santana começa a se tornar bastante importante na vida da cidade, na vida social, na vida política. Nessa imagem aqui do meio vocês veem uma praça de touros que existia no Campo de Santana. Existiam touradas no Campo de Santana, eram realizadas touradas. Era realizado um evento que eram as Batalhas de Flores, que era um evento social muito importante para a elite da cidade do Rio de Janeiro. Em 1822, aconteceu no campo a aclamação de Dom Pedro I como imperador constitucional do Brasil, que é uma coisa que a gente está vendo aqui mais à direita. E, por conta disso, o Campo de São Domingos passa a ser chamado Campo da Aclamação. Vejam bem, era Campo de São Domingos. Com a aclamação de Dom Pedro, ele passa a se chamar Campo da Aclamação. E para mostrar a importância do nosso atual Campo de Santana na época, em meados do século XIX, tudo isso aqui em preto, bem pretinho, são prédios públicos importantes. Isso é uma planta antiga da cidade do Rio. São prédios públicos importantes situados no entorno da área. Existia o Senado, que hoje é a Faculdade de Direito da UFRJ, um então Museu Imperial, que hoje é o Museu da Casa da Moeda, o Paço Municipal, o Quartel-General do Exército, a Casa da Moeda, que hoje abriga o Arquivo Nacional, Igreja de Santo Antônio, Igreja de São Gonçalo Garcia e São Jorge, lembrando que anteontem, hoje é dia 25 de abril, anteontem foi 23 de abril, dia de São Jorge, a Estrada de Ferro Central do Brasil, Dom Pedro II, construída em 1858, a primeira companhia do Corpo de Bombeiros, ainda existe, é o quartel central do Corpo de Bombeiros, situado bem ao lado do Campo de Santana, e um teatro que se situava dentro do Campo de Santana, que era o Teatro Lírico Fluminense. Esse teatro não existe mais, ele também era chamado Teatro Provisório. No Brasil, muita coisa provisória se torna perpétua, e muita coisa perpétua se torna provisória, já dizia um velho companheiro, um velho engenheiro da prefeitura. Então, dentro do Campo de Santana existiu um teatro que foi construído para substituir temporariamente um importante teatro do centro do Rio, que tinha sido alvo de um incêndio. Que esse teatro se situava onde hoje é o Teatro João Caetano. E para
enquanto esse teatro estava sendo recuperado após o incêndio, foi construído então esse teatro provisório, o Teatro Lírico Fluminense, dentro do Campo de Santana. Então, para mostrar para quem está assistindo aqui a importância desse local. E aí, em 1889, é no Campo de Santana que ocorre a proclamação da República. Marechal Deodoro da Fonseca atravessa a rua, porque bastava atravessar a rua, e na época não precisava nem esperar o sinal fechar. Tem uma faixa de pedestre bem frente à casa do Marechal Deodoro, hoje em dia, entre o Campo de Santana e a casa do Marechal. O Marechal atravessa a rua e proclama a República no Campo de Santana. A proclamação da República também pode ser chamada golpe militar, mas isso é uma outra história, que talvez não caiba nos objetivos desse canal. Por conta disso, em 1890, o local passa a ser chamado Parque da Praça da República. E ainda hoje o endereço oficial do Campo de Santana é Praça da República. Mas todos nós o chamamos Campo de Santana. Em 1869, Dom Pedro II, bem antes, como vocês veem ali, da proclamação da República, Dom Pedro II cria a diretoria de parques e jardins da Casa Imperial e convoca para assumir essa diretoria um paisagista francês que já era célebre no Brasil, já vinha atuando aqui no Rio de Janeiro há algum tempo, Auguste François-Marie Glasiou, para comandar. Esse paisagista é o principal responsável pelo aspecto, pela cara do Campo de Santana, pelo que existe ali até hoje. Ele gostava muito, por exemplo, de uma espécie de figueira, o Ficus microcarpa, que é a espécie mais abundante dentro do espaço do Campo de Santana. Ele introduz ali no Campo de Santana esculturas, uma espécie de pedra artificial chamada rocaille, eu não sei falar muito bem, mas ele institui uma série de práticas, uma série de conceitos dentro do Campo de Santana e que estão ali presentes até hoje como um memorial daquele momento, um memorial daqueles tempos. Em 1894, a Diretoria de Parques e Jardins passa a se chamar, já no período republicano, Inspetoria de Matas, Jardins, Arborização e Caça, e passa ao comando de Júlio Furtado. Até então, estava ainda sob o comando de Glasiou, que é considerado o primeiro diretor de Parques e Jardins da cidade do Rio. E vocês veem que o trabalho dele foi longevo e chegou a ultrapassar regimes de governo. Ele sai do Império e permanece ainda no período republicano. Essa edificação que vocês veem na imagem é a atual sede da Fundação Parques e Jardins, que foi construída em 1909. A Fundação Parques e Jardins é herdeira direta das atribuições dessa primeira diretoria de Parques e Jardins da Casa Imperial, sendo, portanto, a instituição pública municipal mais antiga em funcionamento na cidade do Rio de Janeiro e que talvez mereça atenção e consideração muito maiores do que tem tido nos últimos anos. E, como eu falei, Glasiou tinha uma especial predileção pela espécie Ficus microcarpa, uma espécie indiana, uma figueira indiana enorme, monumental, com raízes esculturais. Mas existem no campo um total de 85 espécies, entre espécies nativas e exóticas. Existem mais espécies exóticas até do que espécies brasileiras. Não havia compromisso com espécies nativas, havia um compromisso paisagístico. Mesmo assim, existe uma boa quantidade de espécies nativas. Segundo um cadastro feito em 2012 pela Fundação Parques e Jardins, são 596 árvores no local. Uma delas, vocês veem aqui à esquerda em destaque, a Árvore do Imperador,
uma sapotácea nativa da Mata Atlântica, bastante rara. Existem exemplares em poucos pontos da cidade e existe esse exemplar aqui no Campo de Santana. Recomendo fortemente a visita ao Campo de Santana e, indo ao Campo de Santana, conhecer a árvore do imperador. O imperador Dom Pedro II gostava muito dessa espécie. E quando a gente fala em Campo de Santana, aqui na cidade do Rio de Janeiro, a gente lembra muito de alguns animais, mais até do que as plantas. E esses animais, como as cutias, que são nativas aqui da Mata Atlântica, os patos selvagens, e muita gente não sabe, mas o pato, esse pato doméstico que a gente tem no mundo todo, ele deriva do pato selvagem brasileiro, na verdade um pato que divide aí a área de ocorrência com Brasil, Argentina e Paraguai, Cairina moscata, que é esse pato aqui de cima. A versão selvagem desse pato é chamada pato caboclo, que é a variedade que a gente tem lá no Campo de Santana. Esse aqui é um macho, as fêmeas são menores, mais graciosas. Aqui, essa foto, inclusive, daqui das cutias, foi uma foto que eu tirei essa semana mesmo. Oportunidade de ver uma cutia mamando. Apesar de ser bem grandinha aqui, é um filhote ainda. Estava mamando. Os pavões, entre outras aves. Existem muitas aves. Existem também os gatos, que são mantidos ali dentro. O Campo de Santana é uma área urbana, não uma área de preservação ambiental. Embora tenha um papel importantíssimo no contexto de área urbana, como área verde, cumprindo uma série de serviços ecossistêmicos, de redução de temperatura, de amenização climática de uma maneira geral, um papel psicológico dentro de uma área toda concretada, uma área bruta, um lugar árido. A área urbana é cruel, é trânsito, é poluição, é correria. E a gente tem o Campo de Santana como um lugar, então, que ameniza essa crueza, essa dureza. E aí eu queria só falar para vocês aqui, agradecer a todos vocês aí por terem assistido o vídeo. Queria fazer um agradecimento especial à colega Cláudia Braque, arquiteta, trabalhou por muitos anos na Fundação Parques e Jardins, em cuja dissertação de mestrado eu baseei 99% desse vídeo. E aqui alguns canais onde vocês podem me seguir, tá? Aqui o livro grátis é meu livro sobre espécies exóticas na cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado, obrigado e até o próximo vídeo do nosso canal Florestas Secundárias.